Senhor nosso Deus, nesse momento nós vamos mais uma vez abrir a Tua Palavra. Te peço que o Senhor nos abra o coração e a nossa mente para entendê-la corretamente e colocar em prática em nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu iniciei esse ano aqui no distrito uma série de sermões sobre os profetas menores. O título é Assim diz o Senhor, Grandes Lições dos Profetas Menores. E os profetas menores são aqueles livros mais desconhecidos da Bíblia, que a gente prega muito pouco sobre eles, que eu não sei o porquê, que a gente fala tão pouco deles, né? Esses são os nossos 12 amigos: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Desde criança eu sou adventista, né? Eu nasci na igreja praticamente, e eu não me lembro, por exemplo, de algum sermão sobre Sofonias. Alguém sabe mencionar para mim algum verso de Sofonias? Alguém pode mencionar para mim algum verso sobre Obadias? Apesar que eu pedi para vocês lerem, não sei se de repente alguém conseguiu ler ontem ainda. Alguém consegue mencionar algum verso sobre Naum? Por que a gente fala tão pouco sobre esses livros? Se eles estão na Bíblia. Então eu espero que ao final dessa série você consiga pelo menos entender a mensagem central de cada um desses livros. Tá bem? O título do sermão de hoje é A Soberba Precede a Ruína. E o sermão eu dividi na mesma estrutura que eu costumo fazer para facilitar o entendimento. A introdução, eu falo sobre o autor, data, contexto histórico, o resumo da mensagem central. Na parte do desenvolvimento, eu vou mencionar sobre os pecados de Edom e a profecia de destruição. Então, Israel versus Edom no Antigo Testamento, Israel versus Edom no período intertestamentário. O que é isso aqui, ó? É isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa página aqui, que na Bíblia da maioria das pessoas é uma página em branco que separa o Antigo para o Novo Testamento, é o período intertestamentário. Essa página em branco tem um período de aproximadamente 400 anos de história, que a Bíblia não fala nada. Mas aconteceu muita coisa nesse período, certo? Então eu vou falar aqui um pouquinho, resumidamente, sobre esse período intertestamentário. E sabe onde que a gente encontra informações sobre esse período? Na Bíblia Católica. As pessoas às vezes, nossa, não pode usar aquela Bíblia, não sei o quê. Gente, tem muita informação importante, eu recomendo que leiam. Por exemplo, os livros dos Macabeus, que na Bíblia Católica tem 6 livros a mais do que não é Bíblia Católica, né? Mas naquelas Bíblias que se usam na Igreja Católica, tem 6 livros a mais que não contém na nossa. E mesmo que eles não sejam livros canônicos ou necessariamente não sejam inspirados, são importantes para o nosso entendimento histórico. Então eu vou mencionar muita coisa aqui, por exemplo, que a gente lê no livro dos Macabeus, ok? Então, o conflito Israel versus Edom no Novo Testamento e o sensus plenior, sentido mais amplo. E por fim eu termino com algumas lições sobre o profeta Obadias, ok? Com relação ao autor do livro, bom, abra sua Bíblia aí já em Obadias, caso você ainda não tenha aberto. Não é muito fácil de encontrar, porque quando vê já passou. Ele tem só um capítulo. Então, se caso alguém tiver dificuldade, precisar de ajuda aí, só pode pedir para alguém do lado. Oséias, Joel, Amós e então vem Obadias. É só olhar o número da página na introdução. Eu já estou quase sem voz, eu preguei hoje lá sem microfone, no Boa Vista. Eu acho que eu vou usar, porque eu estou rouco quase, eu não estou conseguindo, não está saindo minha voz. Eu falei muito alto lá na igreja do Boa Vista hoje.
Não, não dê xingão, não. Eu vou daqui. Alô, som? Melhor que daí eu não forço tanto a garganta. Muito bem, então, vamos lá. O autor do livro é o próprio profeta Obadias, e o nome é a junção de duas palavras, Obed mais Iá. Obed, do hebraico, é servo ou adorador. A palavra Obed significa servo ou adorador. Isso é até uma coisa bem interessante. E a palavra Iá é uma abreviação de Yahweh, que é Javé, ou Jeová, ou Senhor. Né? Lembrando que toda vez na sua Bíblia em português que estiver Senhor em letras maiúsculas, significa que no original a palavra é Yahweh, que é o nome de Deus no Antigo Testamento. Então, o nome Obadias significa servo ou adorador de Javé, de Yahweh. Com relação à data que o livro foi escrito, nós não sabemos exatamente a data, mas nós sabemos com segurança que o livro foi escrito após o ano de 586 a.C. Por que nós sabemos dessa informação? Porque nesse ano 586, os babilônios vieram até Judá, pegaram os judeus e levaram eles cativos para a Babilônia. Certo? Então foi no ano 586 que os judeus foram levados para a Babilônia. E o livro de Obadias faz menção a essa situação como já tivesse acontecido no passado. Então, nós sabemos por isso que ele foi escrito, obviamente, depois de 586. E qual é o contexto histórico do livro? Como eu mencionei aqui para vocês, aqui está Judá e aqui está a Babilônia, certo? Os judeus, no ano de 586, foram levados de Judá, cativos para a Babilônia. Isso aqui é um percurso de 1.200 quilômetros, eles foram caminhando, né, em pleno deserto, não tinha tênis da Nike, nada disso, era na sandália ou descalço mesmo, na areia quente. Então os judeus foram levados prisioneiros daqui até a Babilônia, 1.200 quilômetros, uma distância daqui até São Paulo, mais ou menos, caminhando. E o povo de Edom, eles ficavam aqui embaixo, ó, não dá para ver muito bem, circulado de amarelo, mas o povo de Edom ficava aqui embaixo de Judá. E o que aconteceu? Quando os babilônios vieram da Babilônia para destruir aqui a região de Judá, os edomitas, eles comemoravam a destruição de Judá. Eles falavam assim, arrasaia, arrasaia, arrasaia até os fundamentos, ou seja, destrua tudo mesmo, tem que acabar com esse povo de Judá. Além disso, os edomitas, eles vinham aqui e aproveitavam para saquear o povo de Judá, a terra de Judá. Sabe quando cai um caminhão, vamos supor, caiu lá um caminhão de chocolate, e aí, né, deu aquela tragédia toda lá, assim, o motorista quase morreu, e vai uns espertinhos lá e fica pegando uns chocolate para aproveitar? É o que aconteceu aqui, né? Os babilônios vieram, destruíram Judá, estava quase tudo destruído, e os edomitas foram lá e ainda começaram a roubar coisas na região de Judá, que estava quase tudo destruído. E qual é a mensagem central, então, do livro de Obadias? A mensagem é uma sentença final contra Edom, ok? Uma sentença final, Deus está dando uma sentença final contra o povo de Edom, só que em um sentido mais amplo, o sensus plenior do livro de Obadias é uma sentença final contra todos os inimigos de Deus. Então, se você hoje sair daqui e não lembrar de nada mais do que eu falar aqui, lembre dessa informação.
a essência do livro de Obadias é essa. Isso você agora já sabe. Você nunca tinha ouvido falar no tal de Obadias, agora você sabe a essência da mensagem. É uma sentença final contra Edom, mas Edom, em um sentido mais amplo, é uma representação de todos os inimigos de Deus. Ok? Beleza até aqui? Então vamos adiante aqui agora na parte do desenvolvimento, onde eu vou mencionar aqui os pecados de Edom e a profecia de destruição. Nós vamos ler os versos 1 ao 4 de Obadias. Você pode ler na sua Bíblia ou na tela, onde você achar que fica melhor. O texto diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações, para as nações, foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Ou seja, Deus estava enviando um mensageiro para todas as nações ao redor, dizendo: vamos nos levantar e vamos destruir Edom. É uma convocação de todos os povos para destruir Edom. E aí vem os motivos, né? Deus está falando os motivos pelos quais Edom seria destruído. Diz assim, ó: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? E Deus diz assim, ó: se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então aqui nós vemos que o povo de Edom, eles se sentiam indestrutíveis. Por quê? Porque eles moravam num lugar alto, uma alta morada, nas fendas das rochas, e eles falavam assim, ó: quem que vai me deitar por terra? Quem que vai ser capaz de destruir? Né? Igual o Titanic, né? Que conta-se que o dono do Titanic falou assim que nem Deus destrói esse barco, esse navio. Né? E o povo de Edom dizia isso, né? Quem vai me destruir? A gente mora em lugares altos, né? Não tem como destruir. E olha só onde que era, onde que eles moravam. Isso aqui é uma imagem atual, tirada do Google Earth. Aqui é a região hoje é a região que se chama Petra. Eu não me lembro só se hoje ainda tem esse nome, mas enfim, aqui era a capital dos Edomitas, certo? Aqui que eles moravam. E você pode ver pelas imagens que são rochas, né? Um terreno bem rochoso, não é uma planície, né? São rochas bem altas, até nem parece tanto, mas são rochas bem altas. E os arqueólogos descobriram recentemente várias moradas nessas rochas. Não é fácil de descobrir porque é um lugar muito quente, não é fácil de subir nessas rochas, mas alguns arqueólogos de alguma forma conseguiram descobrir algumas casas, alguns quartos nessas rochas. Olhem só, aí está na cidade de Petra, né, como eu mencionei, que era a capital dos Edomitas. Não sei se vocês conseguem notar aqui, ó, algumas fendas nas rochas, alguns buracos aqui. É aí que eles moravam. E assim, ó, aqui não é o pé do morro, aqui é o pico do morro, né? O morro é bem alto e eles moravam lá em cima. Aqui tem uma outra imagem também, né? Aqui eles moravam nessas fendas aqui. E eram pequenas aberturas. Então era muito difícil que algum exército inimigo conseguisse invadir a região, as casas, porque o que mencionaram, os arqueólogos mencionaram, é que a maior porta dessas que tinha ali, que moravam pessoas, não passavam 2 cavalos lado a lado. Então você imagina só, se um exército quisesse invadir a região de Edom e quisesse destruir o povo, além de ter que subir nas rochas, que é muito alto, muito difícil, muito íngreme, ainda quando fosse tentar entrar, era um espaço pequeno, que não tinha como entrar um exército de uma vez. Então bastava ficar alguém lá de dentro com um arco e uma flecha,
que já eliminava o exército que estava tentando entrar. Então era indestrutível, realmente eles moravam em lugares assim, muito altos e indestrutíveis. Por isso que eles tinham esse sentimento: quem vai me destruir? Quem vai me deitar por terra? E Deus falou assim, ó, você pode colocar a tua casa até nas estrelas, mas de lá eu vou te derrubar. E por que Deus é tão duro com Edom? Podem ter certeza que não foi por algum pecado específico de Edom, mas é por uma história de conflitos com o povo de Deus. Por exemplo, aí eu menciono alguns dos pecados. Edom era soberbo, o povo de Edom era soberbo e arrogante. O povo se juntou à Babilônia para saquear Judá. E ele olhou com prazer a destruição de Judá. A gente vê isso lá no Salmo 137, que é um salmo até bem triste, né? Bem pesado, o Salmo 137. O salmista que está lá na Babilônia, né, sentindo falta da casa em Judá, ele fala assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. A gente tinha saudade da nossa cidade natal, da nossa terra. Aí ele começa a jogar praga contra os babilônios, começa a falar assim: malditos filhos dos babilônios. Ele fala assim: tomare que alguém pegue uma pedra e arremesse e esmague a cabeça deles. É uma linguagem pesada, né, que a gente vê ali do salmista, um sentimento de tristeza profunda. Só que no meio desse salmo, quando ele está jogando praga sobre os babilônios, ele menciona assim na oração dele: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, né, no dia que Jerusalém foi destruída, pois eles diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Ou seja, um dos motivos pelos quais os edomitas seriam julgados é porque eles olharam com prazer a destruição do povo de Judá. E também eles mataram judeus refugiados. Isso, quem conseguiu ler o livro de Obadias inteiro, você vai perceber que em um texto diz isso. Você pode ler depois na sua casa. Mas eles matavam judeus refugiados. Isso era uma covardia absurda. Porque veja bem, é mais ou menos assim: os Estados Unidos vêm para uma guerra aqui contra o Rio Grande do Sul e mata todo mundo praticamente, destrói o Rio Grande do Sul. E aí uns aqui de nós conseguem escapar e foge ali para a Argentina. Aí chega na Argentina, os argentinos matam os refugiados. Pensa na crueldade. Foi só alguns que conseguiram escapar e os argentinos vão lá e matam. Foi isso que os edomitas fizeram. Alguns judeus conseguiram escapar da destruição de Jerusalém. Conseguiram escapar de serem levados presos para a Babilônia. Mas eles escapavam e os edomitas iam lá e matavam. E outro motivo é porque o povo de Edom reteve a sua indignação para sempre. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso mais para frente. Ok? Notem aqui um detalhe importante. Quando Deus fala que vai destruir o povo de Edom, não é uma destruição pontual, mas era uma destruição definitiva. Em algumas ocasiões, Deus destruía alguma nação por causa dos seus pecados, mas era uma destruição assim que a nação conseguia se reerguer. Mas quando Deus promete que vai destruir Edom, ele fala de uma destruição final. Isso é importantíssimo na mensagem. Olhem lá, diz assim, ó: serás exterminado para sempre. Eles serão como se nunca tivessem existido. E diz lá: ninguém mais restará da casa de Esaú, que são os edomitas. Então, nós precisamos entender isso aqui, que Deus fala de uma destruição final e definitiva do povo de Edom. Por quê? Daí a gente vai ver um pouquinho agora sobre os conflitos entre o povo de Israel e Edom, começando pelo Antigo Testamento. Lembrando que Israel e Edom eram povos irmãos. Da onde que vem esse nome Israel e da onde que vem
Edom. Lá em Gênesis, diz assim, Gênesis 35:10, e disse-lhe Deus, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Em Gênesis capítulo 36, verso 1, diz assim, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Então, o conflito entre Israel e Edom começou aonde? Começou no Antigo Testamento e aonde ainda mais especificamente? O conflito entre Israel e Edom começou dentro da barriga de uma mãe. Eram irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, e a Bíblia diz que eles lutavam no ventre de Rebeca. Foi uma gravidez bastante conturbada, os bebezinhos ali já lutavam dentro do ventre. Até conta que o Esaú ia nascer primeiro, e aí veio o Jacó, já segurou, né, o calcanhar de Esaú e nasceu primeiro. Né? Mas o Esaú ficou como o filho primogênito. Então, os conflitos entre Israel e Edom eram muito antigos, desde o ventre de Rebeca. E posteriormente, quando os meninos gêmeos nasceram, cresceram, né? A Bíblia conta que o pai deles, que era o Isaac, ele gostava mais de um dos filhos, gostava mais do Esaú, porque era um menino caçador, valente. Já a mãe, a Rebeca, gostava mais do Jacó, que era um menino mais tranquilo, mais caseiro. Né? Então, o pai amava mais um, a mãe amava mais outro. E por causa desse amor desigual dos pais, aconteceu que eles cresceram numa rivalidade entre os dois. Tanto é que, posteriormente, eles já eram adultos, uma vez o Esaú ele saiu para caçar, e quando ele voltou da caça, o Jacó estava em casa preparando ali um banquete, uma lentilhas, alguns falam, né? Estava preparando ali uma refeição, e quando o Esaú chegou em casa, ele estava morrendo de fome e falou, Jacó, me dá um pouquinho desse guisado, né? Algumas versões trazem, me dá um pouquinho desse prato. E o Jacó, ele falou assim, ok, eu te dou aqui um prato de lentilhas, desde que você me venda o teu direito de primogenitura. Porque, como eu falei, o Esaú acabou sendo o primogênito. E o que significa o direito de primogenitura? Falando assim em termos bem simples. A herança do pai ou da mãe ficava para o primogênito. Tá? Praticamente 100% da herança ficava para o filho mais velho, para ele delegar conforme ele entendesse que deveria. É como se o primogênito herdasse a função de ser o pai da família, depois da morte dos pais. Então o primogênito recebia toda a herança e ele distribuía como ele quisesse e se ele quisesse, certo? Então nesse momento, o Jacó dissesse assim, ó, eu te dou esse prato de lentilha, mas você vai me dar o teu direito de primogenitura. Quando a gente receber a nossa herança, a herança vai ficar comigo, não com você. E o Esaú falou assim, eu estou com tanta fome agora, que adianta eu pensar agora lá num negócio, lá para frente, que eu nem sei quando que vai acontecer? Né? O que eu quero com R$1 milhão daqui a 50 anos? Eu preciso agora desse prato de lentilhas. E ele trocou R$1 milhão de herança no futuro por um prato de lentilhas que ele estava precisando naquele momento. Só que isso causou um conflito muito grande entre eles, depois que o Esaú ele se tocou o que ele tinha feito, que ele tinha trocado aquele dinheiro todo por um prato de lentilhas. Só que os descendentes de Esaú, que passaram a se chamar Edom, os edomitas, eles odiavam os descendentes do irmão dele, do Jacó, que foram chamados de Israel. Eles odiavam, então sempre viveu em conflito entre Edom e Israel, sempre. Tanto é que uma vez menciona que o povo de Israel estava saindo do Egito. Aqui foi a possível passagem pelo Mar Vermelho, tá? Aqui é o Egito, aqui é a passagem pelo Mar Vermelho, aqui é a região... Só um minutinho.
Aqui é a região do Monte Sinai. E aqui é a terra prometida, a terra de Canaã, né? Então, quando o povo estava saindo do Egito e eles estavam indo lá para Canaã, para herdar aquela terra prometida, eles até poderiam ir aqui por cima, só que Deus não queria que eles viessem aqui por cima, porque aqui moravam os filisteus e Deus não queria que o povo passasse por uma guerra contra os filisteus. Então Deus falou, vocês vão vir aqui por baixo, tá? Então o povo atravessou aqui o Mar Vermelho, veio aqui por baixo, começou a subir aqui pelo cantinho, porque aqui é bastante morro, né? Não tem como andar por aqui, aqui que fica o Monte Sinai, por exemplo. Então eles vieram aqui por baixo, pelo cantinho, vieram costeando aqui, e agora eles estavam subindo em direção à Terra Prometida. E eles teriam que passar por Edom, passar rapidamente aqui pelo território de Edom. E então Moisés, ele mandou um mensageiro pedindo autorização para o rei de Edom, para eles passarem rapidamente. E o rei de Edom falou assim, ó, se vocês passarem por aqui, a gente vai matar vocês. E Moisés falou, mas a gente só vai passar, a gente não vai nem para a direita, nem para a esquerda, a gente não vai comer nada aí, a gente não vai pegar a água de vocês, é só passar. E o rei de Edom não permitiu, falou, se vocês passarem por aqui, vocês serão mortos. Então, por causa disso, o povo teve que fazer um desvio enorme, em vez de subir lá, né, passando pelo território, eles tiveram que fazer um desvio e ir por fora, e aqui então que eles entraram na Terra Prometida. Para você ver ali como que era o conflito entre o povo. Só que agora, a gente viu aqui só um resumo dos conflitos entre Israel e Edom no Antigo Testamento, e agora eu vou mencionar brevemente aquele período intertestamentário, essa página em branco aqui, tá? Que eu falei para vocês. Nesse período intertestamentário, quem mandava no mundo na época eram os gregos, ok? Eram os gregos. E os gregos estabeleceram como presidente, digamos assim, presidente da região de Judá, um homem chamado Antíoco Epifânio IV. O cara não era judeu, é como você colocar um argentino para governar o Brasil, coisa mais estranha. Então os gregos pegaram o Antíoco Epifânio IV para ele ser o presidente dos judeus. Só que ele odiava os judeus. Odiava. Tanto é que uma vez ele fez uma afronta gravíssima contra os judeus. Sabe o que ele fez? Ele sacrificou um animal dentro do templo de Jerusalém. Dentro do templo. E sabe qual animal que foi? Sacrificou um porco, o que era uma abominação terrível, terrível. Os judeus não comiam porco, não tocavam no porco, não tinha porco no território de Israel, não tinha. Tanto é que até hoje os arqueólogos não encontraram ossos de porco no território de Israel, porque não tinha. Mas o cara foi lá, só para zombar mesmo do povo, foi lá, pegou um porco, e sacrificou um porco dentro do templo. Na verdade, não era o templo de Jerusalém, era dentro de uma sinagoga, provavelmente, ok? E por causa disso, os judeus se revoltaram contra o Antíoco Epifânio IV. Um homem chamado Judas Macabeu, ele liderou essa revolta. Eles se revoltaram contra o Antíoco Epifânio. E eles conseguiram tomar o poder à força. Eles fizeram uma guerra, uma rebelião, contra o Antíoco Epifânio, tiraram o Antíoco Epifânio do poder, e agora o Judas Macabeu, que era um judeu, ele conseguiu assumir o poder de novo ali do território de Judá. Se não me engano, o pastor ali ainda obrigou a comer, né? Tentou obrigar. Obrigou a comer? O porco depois sacrificado. Não sei. O que eu sei é que o Judas Macabeu, ele obrigou a circuncisão do Antíoco Epifânio e também dos inimigos ali. Agora a questão de comer porco, pode ser. Interessante, até vou descobrir sobre isso. Agora, o Antíoco Epifânio
o Judas Macabeu, quando assumiu o poder, ele assumiu o poder e os descendentes dele passaram a se chamar de asmoneus, ou seja, muita atenção aqui para não se perder nesse detalhe histórico. Os asmoneus eram judeus, ok? Eles eram da descendência dos judeus, passaram a ter esse nome. E eles governaram, né? Eles tomaram o poder, o Judas Macabeu, os asmoneus, tomaram o poder e eles governaram até o ano de 37 antes de Cristo. Só que no ano 37 antes de Cristo, os gregos deixaram de ser o povo mais poderoso do mundo e quem assumiu no lugar foram os romanos. Os romanos. E quando os romanos dominaram o mundo todo, eles colocaram um outro presidente na região dos judeus. Tiraram os asmoneus, que eram os judeus, e colocaram um outro homem como presidente da Judéia. E sabe quem que era? O nome dele era Herodes. E o Herodes, ele era um idumeu. Um idumeu vem de qual povo? Soa, até no seu ouvido você consegue entender. Um idumeu era descendente de Edom. Ou seja, o Herodes, que a Bíblia fala tanto dos Herodes, né? Os Herodes não eram judeus, eles eram edomitas. E os edomitas eram quase que os piores inimigos do povo de Judá. É por isso que na Bíblia a gente vê tantos conflitos entre Herodes e o povo de Judá. Porque ele era um edomita. Ele era, repito aqui o exemplo, que não é literal, né? É como se pegasse um argentino que ninguém gosta. Desculpa, não estou querendo dizer que ninguém gosta. Estou querendo dizer assim, um povo que ninguém gosta e coloca como presidente aqui. Entende? Um povo que tem guerra, que tem rixa, assim era. Pegaram um edomita e colocaram como presidente da região da Judéia. O Herodes o Grande. Não é à toa que logo que a gente abre as páginas do Novo Testamento, a gente vê conflitos entre Herodes e o povo de Deus. Qual que é o primeiro conflito que a gente vê? Já nas primeiras páginas do Novo Testamento. O que o Herodes o Grande tentou fazer? Tentou matar Jesus. Ele mandou matar, olha a crueldade do cara. Ele era um edomita que odiava tanto os judeus, que ele mandou matar todas as criancinhas de até 2 anos, todos os meninos de até 2 anos de idade, para ver se ele conseguia matar o Messias. Ele, como um idumeu, ele certamente ouvia a tradição dos judeus de que algum dia ia nascer o Messias, e o Messias seria o libertador dos judeus. Então, quando ele ouviu rumores de que esse tal Messias tinha nascido, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos de idade para tentar matar Jesus. Sim. Mais para frente ainda, esse Herodes ali, o Herodes o Grande, que é esse ali, né? Esse aqui que é o Herodes o Grande. O Herodes o Grande, ele morreu pouco depois de Jesus nascer. Daí depois do Herodes o Grande, o filho dele começou a reinar, que era o Herodes Antipas. Uma das coisas que o Herodes Antipas fez foi o quê? Decapitar João Batista. O João Batista, ele era o mensageiro que veio para preparar o caminho do Senhor, para preparar o caminho, a chegada do Messias. E o Herodes, um idumeu, ele tentou acabar com esse mensageiro e foi lá e decapitou, mandou decapitar o João Batista. E tem um outro conflito aqui, por exemplo, né, entre Herodes e Antipas, que mostram que
ele tentou impedir Jesus de pregar o evangelho. Ele tentou impedir. Ele falou assim, alguns mensageiros chegaram assim, vai lá e avisa Jesus para ele parar de pregar o evangelho, senão ele vai ser morto. Jesus falou assim, vão lá e avisa essa raposa que eu vou continuar aqui, eu vou pregar. Ele desafiou o Herodes, por isso que Jesus era duro com o Herodes. Ele falou assim, vai lá e avisa essa raposa que eu vou pregar. E então, mais para frente, a gente vê que esse mesmo Herodes, o Herodes Antipas, ele zombou de Jesus, né? Foi ele que fez vestir Jesus assim com vestidos, quando ele estava para ser morto, para zombar, tirar sarro de Jesus. E depois do Herodes Antipas, veio um outro Herodes, que era o Herodes Agripas I. Olha só, foi ele que mandou matar o apóstolo Tiago, decapitado também. Foi ele que prendeu Pedro e João, na intenção de matá-los, mas aí vieram os anjos lá e libertaram eles. E ele também proibiu Pedro e João de pregarem o evangelho. Tentou proibir, né? Mas daí veio a famosa frase do Pedro e João, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E o último conflito que nós vemos entre os Herodes na Bíblia com o povo de Deus é do Herodes Agripa II. Aqui nós vemos esse homem aqui tendo conflitos com Paulo. Esse Herodes Agripa II, ele tinha uma relação incestuosa, ou seja, ele era casado com a própria irmã dele, a Berenice. E num discurso de Paulo fez um grande discurso diante do Herodes Agripa II, defendendo a sua fé, e o Paulo diz assim para o Herodes, tu sabes disso, você sabe do que eu estou falando, você conhece as Escrituras, tu sabes, tu conheces o Antigo Testamento, tu sabes sobre o Messias. E o Herodes, ele sai pela tangente e ele fala até ironicamente, diz assim, né, por pouco Paulo não me persuades a me tornar um cristão. Talvez ali foi a última chance de um edomita aceitar a verdade do Evangelho. Porque depois disso, a Bíblia não fala mais de um Herodes. Porque quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém no ano 70, quando os romanos destruíram ali os judeus tiveram que fugir, os edomitas foram destruídos junto e para sempre. Enquanto os judeus existem até hoje, ok? Os judeus existem até hoje. Olha só o que a história diz sobre os edomitas. Os nabateus invadiram as montanhas de Edom, onde eles estabeleceram sua maravilhosa capital Petra, e Edom desapareceu da história. Nesse momento, se cumpriu a profecia de Obadias, em que Deus havia anunciado que o povo de Edom seria exterminado. Eles seriam destruídos para sempre. Aquele povo que tentou se rebelar contra Deus, aquele povo que historicamente foi um arqui-inimigo do povo de Deus, aquele povo que tentou matar o próprio Messias, aquele povo que tentou acabar com a pregação do Evangelho, matando João Batista, matando um apóstolo, prendendo outros apóstolos. Agora eles foram julgados por Deus. E no ano 70 depois de Cristo, o povo de Edom deixou de existir de uma vez por todas e para sempre. E não existem mais. E qual é o sensus plenior do livro de Obadias? Lembrando que o termo sensus plenior é um termo técnico usado em teologia, que significa sentido mais amplo. Esse termo é usado para quando um texto ele tem um sentido imediato
mas ele tem um sentido mais amplo também, ok? O sentido imediato do livro de Obadias é: o povo de Edom vai ser destruído, e foi destruído. Só que o sentido mais amplo do livro de Obadias é o seguinte: o povo de Edom é uma representação do próprio Satanás. O povo de Edom é uma representação de todos os inimigos de Deus. E assim como Deus destruiu Edom completamente, assim ele vai destruir todos os seus inimigos. Satanás, seus anjos e todos aqueles que praticam o mal. E como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte. E o livro termina de uma forma bela, dizendo: quando Deus destruir todos os seus inimigos, o reino será do Senhor. E naquele momento, não vai mais existir Satanás. Não vai mais existir os que praticam a perversidade. Não vai mais existir a morte. E nesse reino do Senhor, nós nunca mais vamos ouvir a notícia de uma morte sequer. Nunca mais. Nem de animais. Eu passo na estrada todos os dias, eu vejo a morte de um animal morto na rua. Todos os dias. Só na semana passada, me chamaram para fazer 2 velórios de pessoas que morreram. Eu já perdi a conta de quantos velórios que eu já fiz. O livro de Obadias é uma profecia clara de que Deus vai destruir a morte. E nunca mais a gente vai ver um animalzinho morto na rua, nem um passarinho, nem um ser humano. Tão certo quanto os edomitas foram destruídos e a profecia se cumpriu rigorosamente, tão certo vai se cumprir a profecia de que Deus vai destruir Satanás, a morte e todos os seus inimigos. Por fim, algumas lições secundárias. Porque isso daqui é o principal, ok? Isso aqui é o ponto central do livro. Mas aqui eu termino com algumas lições secundárias que também são importantes. Em primeiro lugar, muito cuidado, os que são pais, aqui pai ou mãe, muito cuidado com um amor desigual pelos filhos. Isso é um perigo muito grande. É muito comum que um se identifique mais com um filho, talvez pela personalidade mais parecida, outro se identifique com o outro. Mas é um grande perigo os pais amarem mais um filho do que o outro. É claro que conscientemente, nenhum pai ou nenhuma mãe vai dizer: não, eu amo um mais um do que o outro. Todos vão dizer: eu amo igual. Mas a demonstração do amor é diferente. Às vezes, um filho não seguiu os caminhos que o pai ou a mãe queria, né? Às vezes lá tem 2, 3 filhos e 2 estão na igreja, mas um se desviou e está lá fumando, bebendo, está nas drogas. E o pai ou a mãe claramente demonstra uma preferência por aqueles que seguiram aqueles caminhos que eles desejavam. Às vezes a profissão que desejavam. A gente precisa entender definitivamente que o amor pelos filhos precisa ser igual. Assim como Deus ama a todos, assim deve ser o amor do pai ou da mãe. Porque todos esses conflitos na história, você consegue imaginar que todo esse conflito entre Israel e Edom foi causado lá atrás e muito se deve pelo amor desigual do Isaac e da Rebeca pelos gêmeos? Você consegue imaginar as consequências negativas por gerações e gerações por causa de um pai ou uma mãe que ama mais um filho do que o outro? Muito cuidado também com o rancor que não acaba. A Bíblia diz que o povo de Edom não conseguia perdoar o povo de Israel nunca. Porque o Esaú
Ele viu que ele foi trapaceado por Jacó e ele aparentemente até perdoou o Jacó. Mas pelo que mostra, não foi um perdão genuíno, porque todos os seus descendentes, os edomitas, odiavam Israel. Então foi um rancor que não se acabou, não cessava nunca. E o livro de Amós fala, o seu rancor nunca cessou de despedaçar. Às vezes, a gente tem alguém que fez mal para a gente no passado e fica remoendo aquilo eternamente. E não esquece. E às vezes até diz que perdoa, mas está sempre lembrando, está sempre trazendo à tona. Às vezes numa briga joga na cara de novo aquilo que aconteceu no passado. Amigos, muito cuidado com o rancor que não acaba nunca. Esse foi um dos motivos pelo qual o povo de Edom foi julgado por Deus, por causa de um rancor que não passa. Será que tem alguém que a gente precisa realmente perdoar e esquecer o passado? Muito cuidado também para não trocar uma herança por um prato de lentilhas. Igual o Esaú que trocou R$1 milhão que ele ia receber daqui a uns anos por causa de um prato de lentilhas que ele queria no momento, que ele precisava no momento. Muito cuidado com isso. E às vezes a gente troca uma vida eterna de plena felicidade por prazeres momentâneos nesse mundo. Às vezes, por alguns minutos de prazer, a gente troca uma vida eterna de felicidade. Amigos, não vamos fazer isso. Não vamos trocar prazeres desse mundo por uma vida eterna. Não vamos fazer como Edom, que trocou um direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A penúltima lição é não alegrar-se com a desgraça de um irmão. A história conta que os edomitas se alegraram com a destruição de Israel. Mas eles eram povos irmãos. Por mais que havia rixa entre eles, eles eram irmãos. E Esaú se alegrou quando ele viu o povo irmão de Israel sendo destruído pelos babilônios. Muito cuidado, porque às vezes a gente tem a tendência de julgar as pessoas. Às vezes vê lá, ó aquele irmão lá, ó aquele pastor lá, caiu, mas bem feito, era arrogante mesmo. Mas Jacó pediu perdão para Esaú. Jacó pediu perdão, mas viveram sempre em rixa, né? Muito cuidado, às vezes a gente vê lá, aquele fulano lá agora está com câncer. Ah, mas também sempre fez coisa errada? Bem feito. Olha lá, agora separou lá o casal. Mas também merecia mesmo. Isso é uma forma de se alegrar com a destruição, com a queda das pessoas. Meus amigos, quando a gente vê a notícia de alguém de longe ou de perto que caiu num pecado, que de repente teve a saúde prejudicada, jamais a gente deve apontar o dedo e julgar, bem feito, mereceu. Porque esse foi um dos motivos pelos quais Edom foi julgado. E por fim, talvez o maior motivo pelo qual Edom foi julgado é por causa de sua soberba. Ou seja, eu sou bom, ninguém vai me destruir, ninguém vai subir aqui na minha cidade, jamais. Quero ver quem vem aqui. E lembrem-se que a soberba foi o primeiro pecado na história universal que causou todas as consequências que nós temos até hoje. Exatamente. Ele dizia assim, né? Acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba. Ou seja, achar que é mais do que é. Uma criatura querendo ser o Criador. Muito cuidado, meus amigos, porque às vezes a gente comete o mesmo pecado de Lúcifer, nas suas devidas proporções. Sabe como? Quando a gente se julga melhor do que alguém. Simples assim. Quando a gente acha que é melhor do que alguém. Isso é a soberba. É se colocar numa posição superior. Eu já falei aqui algumas vezes e repito,
Até quando a gente vai ficar se comparando e achando melhor uns do que os outros? A gente não entende de uma vez por todas de que nós temos falhas diferentes, que eu tenho falhas que você não tem, mas a tendência é julgar por causa daquelas falhas, mas você tem falhas que eu não tenho. Você tem qualidades que eu não tenho. Eu tenho qualidades que você não tem. Quando é que a gente vai entender isso, que nós somos todos iguais diante de Deus, que nós somos falhos, pecadores, temos falhas diferentes, temos virtudes diferentes? A gente não pode ficar se achando melhor do que o outro. Ah, porque o outro faz isso, aquilo, aquele outro eu não faço, então eu sou melhor do que ele. Como diz o apóstolo Tiago, né? Quem fala mal do seu irmão, julga seu irmão. E quem julga o seu irmão, não está guardando a lei, está se colocando acima da lei. Ou seja, o simples fato de falar mal das pessoas, em essência, é o mesmo pecado cometido por Lúcifer. E como diz a Bíblia, como Deus diz, né, o apóstolo Tiago diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por toda a Bíblia nós vemos a graça de Deus, o amor de Deus, o acolhimento aos pecadores. Mas tem um pecado que ele resiste. Que é mais ou menos assim, ó, nem chega perto, que Deus não tolera, é a soberba. Você pode ser pecador, mas nós precisamos ser humildes. Porque o único pecado que Deus resiste é a soberba. Que possamos ser humildes, que possamos entender que nós não somos melhores do que ninguém, que diante de Deus nós somos todos iguais. Lembrando que a soberba precede a ruína. E o meu desejo é que a gente seja divertido para a gente não cair no mesmo erro de Edom, de Satanás, que a gente possa ser humilde de coração. Amém? Devido ao tempo, nós não vamos cantar um hino final, nós vamos nos colocar em pé e vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor preservou até os nossos dias um livro tão pequeno como Obadias, para nos ensinar lições tão grandes, tão profundas. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a lembrar todos os dias de que um dia o Senhor vai acabar com a morte, o Senhor vai acabar com Satanás, com o pecado, e nós vamos viver uma vida eterna de plena felicidade contigo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a lembrar, tão certo como o Senhor cumpriu com a tua promessa, o Senhor vai cumprir com a tua promessa de voltar e acabar com tudo que há de ruim nesse mundo. E enquanto aquele dia glorioso não chega, nos ajude a aprender as lições também, Senhor. Em especial, nos ajude a lutarmos contra o orgulho, contra a soberba. Nos ajude a lutar contra o sentimento de superioridade. Nos ajude a não julgarmos as pessoas, a quando formos falar mal de alguém, nos ajude a colocar a mão na boca. Mas nos ajude a olhar mais para quem nós somos. Nos ajude a olhar mais para as qualidades das pessoas e não para os seus defeitos. Por favor, ó Deus, nos ensina a sermos humildes, assim como o Senhor foi quando esteve aqui pessoalmente nesse mundo. O Senhor lavou os pés de pecadores. Quem somos nós para nos julgar superiores? Dá-nos a tua bênção, Senhor, que essas lições fiquem gravadas no nosso coração e que possamos colocar em prática a partir do momento que nós sairmos daqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desejo um bom sábado a todos, que Deus abençoe. Consegui falar até o final, minha voz aqui estava sofrida hoje, mas pelo menos não fiquei gritando tanto aqui, né, como eu faço muitas vezes. Um bom sábado a vocês, que Deus abençoe.